Esta noite eu estive orando, irmãos, buscando do Senhor. E eu não quero parecer espiritual. Não. Mas essa madrugada foi algo extraordinário do Senhor. Sabe aquela madrugada que você não tem sono, não quer dormir? Não é insônia, não, é a alegria de estar na presença do Pai. Sabe quando você vai na casa de alguém que está tão bom que você não quer ir embora? Já teve essa experiência? É assim que foi essa noite. Eu estava ali, buscando, orando, ouvindo o louvor, e quantas coisas o Senhor falou comigo. Eu quero hoje compartilhar com você tudo o que o Senhor foi ministrando ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 18. O fariseu e o publicano. Vamos fazer bom uso desse tempo que nós temos. E vamos receber da palavra do Senhor para o nosso coração. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9 nós vamos ler. Amém? Você encontrou? A parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem sequer ainda ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua bendita palavra, pelo teu doce e amado Espírito Santo. Senhor, quem nos dá o entendimento da tua palavra é o teu Espírito, que é onisciente, que sonda os corações. Deus, que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Eu lhe peço, Senhor, nos dá mente cativa, para que nós possamos receber do Senhor, também neste momento da tua palavra. A minha oração, Senhor, que te faço como pregador, é esta: tem misericórdia de mim e me ajude, para que eu possa pregar a tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo para nós que Jesus propôs uma parábola. Jesus estava perto de alguns homens que Lucas está relatando e dizendo que eles se consideravam justos e melhores do que os outros. Eles desprezavam os outros. Jesus estava no meio destes homens e ele conhecia o coração destes homens. Então Jesus se dispõe a falar com estes homens, e Jesus conta uma parábola para estes homens, para lhes ensinar algo extremamente espiritual. Uma parábola, como nós já sabemos, pode ser uma ilustração, uma história, ou pode ser de fato algo que aconteceu.
E Jesus, por muitas vezes nos evangelhos, fala através de parábolas. Jesus está falando de um fariseu e de um publicano que sobem ao templo para orar. E eu te pergunto, o que eram os fariseus da época de Jesus? Eu estive analisando, ouvindo um pouco sobre isso, irmãos. Nós temos um pouco de, como é que eu poderia dizer, um pouco de indisposição com os fariseus. Porque, na verdade, eles confrontaram Jesus por muitas vezes. Mas, pensando teologicamente, religiosamente, na época de Jesus, os fariseus eram os homens zelosos da lei. Eu me lembrei quando eu estive no Museu da Bíblia, em Barueri, alguns anos atrás. Eu tenho até uma foto lá em casa. Eu tirei uma foto com, eu não consigo lembrar o nome, mas com uma peça que os fariseus usavam na cabeça. E tinha uma bolsinha, é como se fosse um arco que eles colocavam na cabeça, uma bolsinha. E dentro dessa bolsinha, alguns versículos bíblicos, quando eles dizem, inculca na criança a palavra de Deus. Então eles andavam com aquilo assim, para mostrar para as pessoas que eles tinham a palavra, que eles guardavam a palavra. Eu vesti essa peça lá no museu e nos foi explicado que era uma peça usada pelos fariseus. Mas, na verdade, eles eram considerados, na época religiosa de Jesus, como os homens que guardavam a lei. Como aquelas pessoas zelosas. E, na verdade, eles eram também uma seita dentro do judaísmo. Mas, falando religiosamente, como eu disse, na época de Jesus, eles eram os ícones religiosos. Eles eram vistos como homens piedosos, homens de boa índole. Era assim que os fariseus eram vistos. E os publicanos? Eles eram os cobradores de impostos. Neste tempo, os romanos tinham Israel como colônia. Então os romanos instituíram que o povo judeu pagasse impostos para eles. E o que eles faziam? Pegavam judeus, compravam judeus e faziam com que eles se tornassem cobradores de impostos da sua própria nação, do seu próprio povo. Então eles vinham, instituíam valores, porcentagem e cobravam impostos do povo. Mas esses publicanos eram odiados pela nação de Israel, porque eles usurpavam desse direito e cobravam um valor abusivo. Se você depois ler o capítulo 19, vai falar de Zaqueu, que era um publicano e que quando se encontra com Jesus, ele diz, Senhor, eu quero restituir tudo que eu tenho roubado dos outros. Porque os publicanos eram assim, homens que cobravam um valor injusto. E Jesus propõe a parábola que esses dois homens, que essas duas classes estão subindo ao templo para orar. Eu fiquei tentando imaginar e trazer para os nossos dias. É como se estivesse subindo ao templo para orar um pastor evangélico na nação brasileira que seja muito conhecido. E é claro que eu não vou falar nenhum tipo de nome aqui, não seria ético falar isso. Mas pense em algum pastor em que nós vemos a mídia, em que aparece na mídia. Seria este pastor que representaria o fariseu. E do outro lado, o publicano seria um dos nomes envolvidos na lista de Dr. Sérgio Moro, na lista da Lava Jato. Seriam esses dois panoramas subindo ao templo para orar. Seriam esses dois contrastes. E a Bíblia está dizendo, Jesus está contando, que quando chega-se ao templo, o fariseu se põe a orar. Levanta, alça a sua voz e ele se põe a orar. E se você prestou atenção na leitura, diz que ele orava de si para si mesmo. O fariseu se põe no templo para orar, ora de si para si mesmo. Queridos, se tem uma coisa que é devastadora, que causa estragos profundos na vida de um ser humano, isso se chama religião. A religião produz algo devastador dentro das pessoas. A religião não propõe relacionamento, ela propõe regras. A religião tem como função engessar o homem e fazer com que o homem ande naquilo. Ele não tem a liberdade de ter relacionamento com Deus. A maioria de nós somos religiosos. Eu fui ensinado a ser religioso e por muitos anos eu fui. E se nós não tomarmos cuidado, hoje nós podemos ser religiosos.
Hoje nós podemos entrar nesta linha e sermos religiosos, engessarmos a nossa vida com Deus. Os fariseus, eles eram religiosos. E quando ele chega no templo, ele se põe a orar, ele levanta a sua voz. Irmão, imagina uma situação dessa. Imagine eu me colocar aqui de frente da igreja e começar a orar. Senhor, eu não sou como esse aqui. Senhor, eu sim, Senhor, eu. Ainda bem que eu não sou como esse. Percebe? Você percebe o sentimento de arrogância que existe no coração desse homem fariseu? Você percebe o sentimento de prepotência que existe no coração dele em erguer a sua voz e se achar digno de estar numa condição melhor que o outro? Aí você me pergunta, é culpa de quem? E eu te respondo, da religião. Porque era isso que ele aprendia dentro do farisaísmo. Ele aprendia dentro do farisaísmo que aqueles que faziam parte da sua comunidade eram dos nossos, mas aqueles que não faziam parte da sua comunidade, que estavam da porta para fora, não eram dos nossos, eles eram de um outro nível. Escute uma coisa, irmão. Se nós não tomarmos cuidado, desapercebidamente, nós fazemos isso com as pessoas. Se essa pessoa não faz parte da igreja, então eu não. Eu estou num outro nível. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte de uma organização religiosa. Eu tenho meu nome escrito no livro de membros. Eu sim sou melhor que ele. Nós não falamos isso, não é verdade? Mas muitas vezes fazemos essa conta. Não, mas como assim? Eu não sou igual àquela pessoa que está dormindo na praça já por vários anos. Não tem diferença sim. E eu te pergunto, qual é a diferença? O fariseu, irmão, na verdade ele não está mentindo. Porque na verdade ele não era realmente ladrão, enquanto que o publicano era. Ele não era injusto, ele não era adúltero, ele estava falando a verdade. Ele está dizendo que jejuava 2 vezes por semana. Pesquisa lá na Bíblia. Você vai descobrir que a lei de Moisés dizia que tinha que jejuar 1 vez por ano. E ele jejuava 2 vezes por semana. Olha o zelo desse homem. Olha a dedicação desse homem. Eu vou trazer aqui para nós. Ele não perdia um culto. Ele não perdia um movimento da igreja. Ele era um camarada fiel, ele era um camarada que estava ali nas organizações, nos eventos da igreja. Ele era um dizimista, ele está dizendo aqui, irmão, com alto e bom som, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele estava esperando que as pessoas o aplaudissem. Ele estava esperando que Deus falasse de uma voz, como falou com Jesus no dia do batismo de Jesus. Esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Acho que ele estava esperando isso. Por outro lado, a Bíblia diz que o publicano batia no seu peito e dizia, Senhor, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos e olhar para o céu. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador. Eu não sou digno nem de olhar para o céu. Queridos, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais humilde você é. Eu vi nesses dias, um tempo atrás, no Face, a evolução do homem, né? Ele começa grande, quanto mais ele se aproxima de Jesus, quanto mais ele se aproxima da cruz, mais ele diminui e se prostra diante da cruz, porque quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais nós reconhecemos que nós não somos nada. Quanto mais próximos, mais íntimos do Senhor nós estamos, mais nós reconhecemos, irmãos, que sem Ele nós não somos nada, que não há virtude, que não há louvor em nós, tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, Ele tem que ter misericórdia de nós. Mas a religião não ensinou isso para o fariseu, ensinou para ele que se ele fizesse todas aquelas coisas, todos aqueles preceitos, ele seria melhor que os outros. Escute uma coisa, nada que você faça ou deixe de fazer muda o amor de Deus para com você.
Irmão, isso é heresia. Então leia Lucas capítulo 15. Diz que o pai trata do mesmo jeito o filho que foi embora e o filho que está dentro de casa. Ele diz, vocês dois são meus filhos. Não é porque o outro foi embora e gastou tudo que deixou de ser filho. Não é porque você está aqui dentro me servindo que você deixou de ser filho. Os dois são filhos. Uma música que diz, ele não desiste de você, né? Não importa o que você fez, tem consequência? Tem. Tem a reação? Tem. Mas o amor de Deus não muda. Jesus disse que o fariseu desce, o publicano desce justificado, ao passo que o outro não. Quando Jesus vem, nasce no ventre de Maria, se torna homem, passa as mesmas situações que nós passamos, Jesus tinha um propósito, irmãos. Salvar o perdido e implantar o reino de Deus. Por isso ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha, venha, o reino que eu conheci nos céus, o reino que eu vivi nos céus, eu vim trazer à terra. Este é o propósito do Senhor, salvar o perdido e trazer o reino. Jesus não veio trazer uma religião, porque Jesus na sua onisciência sabia o quanto a religião pode provocar prejuízos na vida do homem. Mas o homem teve que produzir religiões, e nós temos hoje tantas religiões. Tantas religiões que vêm e que trazem dúvidas e que trazem tantos problemas. Nós temos vivido há muitos anos no Oriente Médio uma guerra religiosa. O cara se dispõe a matar, a explodir e a exterminar aqueles que não são da sua religião. Entende o que eu quero dizer? A seriedade que é a religião. A religião traz para nós, irmãos, um senso de virtude. A religião traz para nós um sentido de achar que nós somos melhores que os outros. E se você tiver coragem de olhar para dentro de você, você vai se deparar com isso. Por exemplo, a gente fica sabendo que aconteceu algo com alguém. A pessoa diz assim, mas aquele irmão não era da igreja? Não era crente? Sim, ele era, mas o que isso quer dizer? Isso não nos isenta de passar por dificuldades. Aquele irmão aconteceu isso e aquele outro também. Ok, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos que ter fé e buscar forças em Deus para superar isso. Você está entendendo como que automaticamente nós falamos, não, mas não podia ter acontecido aquilo com ele. Aquele outro sim, mas ele não. Ele era da igreja, ele era dos nossos. É uma mensagem que nós temos subliminar em nós e nós passamos isso. Porque temos o senso, muitas vezes, que a religião nos faz melhor do que os outros. Irmãos, entre outras palavras, o fariseu está dizendo assim, Deus, o Senhor está de parabéns. Deus, quando o Senhor me escolheu, o Senhor acertou em cheio. Porque eu sou um fenômeno. Eu sou a expressão exata de alguém que tem zelo, de alguém que tem amor pela tua obra. E eu ouvi uma coisa muito interessante, irmãos. A religião traz uma mensagem de que quando você conhece Jesus, quando a luz chega na sua vida, tudo está pronto, tudo está consumado. Eu era ignorante, eu era cego, mas agora eu encontrei Jesus. Glória a Deus, ponto final, tudo está pronto, a luz chegou. É isso que a religião quer dizer. Você chegou num ponto máximo, você chegou onde devia chegar. Mas não é isso que o Evangelho propõe para nós. A luz, quando Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, está propondo que agora na luz, agora enxergando, nós não enxergávamos, mas agora nós enxergamos, agora nós podemos olhar para dentro de nós, enxergar as nossas misérias e agora traçar um novo caminho. O que o Evangelho propõe para nós é mudança de vida, porque agora nós temos luz. Eu ouvi uma frase de um pastor que eu ouvi nesses dias, ele diz assim, a luz do Evangelho que se acende para nós, não é para iluminar as nossas virtudes, mas sim para nos mostrar as nossas misérias. Porque a religião quer, sou dizimista, sou zeloso, mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta da luz do Evangelho é que eu e você possamos olhar para dentro de nós e falar, Senhor, que vergonha, quanta coisa ainda tem que ser mudada dentro de mim. O farisaísmo não propunha isso, mas o Evangelho de Jesus sim. Por isso que ele foi confrontado.
Por isso que ele foi perseguido, porque os fariseus diziam, ele ensina diferente, ele ensina como quem tem autoridade. Querido, você que entregou sua vida para Jesus, como eu, há 14 anos atrás, nós não concluímos a nossa vida espiritual, nós começamos. Outrora estávamos cegos, outrora não enxergávamos, estávamos na escuridão, mas agora os nossos olhos foram abertos, agora nós temos a luz, andamos na luz, e agora temos condições, através do Espírito Santo, de olhar para dentro de nós. Você já se deparou pensando coisas terríveis? Ou isso só acontece comigo? Você já se deparou pensando, maquinando algumas coisas e você falou, Senhor, que vergonha eu pensar uma coisa dessa. Alguém te fez um mal e você disse assim, eu já sei como eu resolvo isso. E você começou a traçar um plano maligno do inferno. E de repente o Espírito Santo faz, ei, a luz, ó, tá aqui, ó. Aí você olha para aquilo e diz, Senhor, meu Deus, misericórdia. Que isso, Senhor? Acontece isso com você, querido? O Evangelho propõe essa luz que outrora nós não tínhamos. Essa luz vem, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente. Nós temos condições de decidir. Essa sim é a proposta do Evangelho, o que a religião não propõe. Jesus não disse, eu sou a chegada. Ele disse, eu sou o caminho. Quando nós chegamos em Jesus, então agora nós temos a lâmpada para os nossos pés, que é o caminho iluminado, para podermos seguir. Quantas pessoas que se achegaram a uma religião e não tiveram absolutamente nenhuma mudança de vida? A religião trabalha o exterior, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, eu ia falar, passei a ser crente. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu foi lá na 13 de maio, comprei uma calça social, comprei uma camisa social, uma gravata preta que eu tenho até hoje, e falei, agora eu vou usar roupa de crente. Foi bom. Precisava mudar as minhas roupas, eu não tinha condições de ir para a igreja. A calça tinha um fundo que vinha aqui, enchia um monte de coisa que vinha aqui, a minha roupa não tinha condição de ir para a igreja. Não que ela não fosse algo moral, mas não tinha condições. Comprar uma roupa de crente foi algo legal, eu gosto de usar camisa, gravata, eu acho bacana. Mas não é isso que produz quem eu sou diante de Deus. Eu fui ensinado, irmão, que alguém pregar sem gravata, Deus não usa. Eu fui ensinado assim. Eu achava que para pregar tinha que estar de gravata. Eu descobri que para pregar tinha que ter um coração puro, reto diante de Deus e se humilhar diante de Deus, porque a gravata não produz nada. É claro que nós usamos uma roupa adequada e gostamos de nos vestir social, claro que sim, mas a gravata, eu ouvi dizer um pregador uma vez que amarrou a gravata no microfone, disse, prega aí gravata, fala aí pro povo aí, eu não pude pregar porque não tinha gravata, agora pregue você. Entende o que eu quero dizer, querido? Entende o que eu quero dizer? Que a religião quer trabalhar o exterior, enquanto que Jesus disse, o reino de Deus estará dentro de vós. Dentro de vós, nos vossos corações. O que o Evangelho quer produzir em nós é mudança de comportamento, é nós temos a humildade de olhar para dentro de nós e falar, Senhor, que coisa feia, a irmã veio aqui receber oração porque vai para os Estados Unidos, eu estou com inveja dela, Senhor. Eu tenho que ser humilde para reconhecer isso, se isso for verdade. Não é o caso, minha irmã, eu estou muito feliz que você vai viajar, conheça todo mundo lá, aproveite, né? Que seja uma viagem abençoada. Entende o que eu quero dizer? Eu estou usando um exemplo, irmão. Às vezes nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Oh, Jesus, por que aquele irmão conseguiu e eu não consegui? Eu estou com inveja. Mas eu não posso falar isso na igreja. Porque se eu falar isso, o que vão pensar de mim, Senhor? Senhor, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, Senhor. Eu quero ficar assistindo novela em casa. Eu gosto daquela novelinha. Mas eu tenho que ter vergonha disso, olhar para dentro de mim e falar, Senhor, eu sou teu filho. Eu quero ir para a igreja, ouvir a tua palavra. Eu não quero ficar assistindo essas porcarias. Entende o que é o Evangelho, irmão? O Evangelho não é algo que você chega, briga com todo mundo em casa, quebra tudo e chega aqui. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Eu conheci gente, irmão, que quando ia falar de Deus mudava até a voz. Em casa, deixa para lá. Na igreja, oh, aleluia, irmãos.
Vejo que... Queridos, o que Deus quer de nós é sinceridade. O salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Escute uma coisa, irmão, eu não sou aquilo que você está vendo aqui somente, eu sou aquele que eu sou dentro da minha casa, aquele que eu sou no meu trabalho, aquele que eu sou no convívio com as pessoas. A minha pessoa não se resume a 40, 50 minutos de pregação num púlpito, mas quem eu sou de fato todos os dias, quem eu sou de fato dentro da minha casa. Ou então eu serei como os fariseus eram, hipócritas, religiosos. O que existe muito na nossa nação brasileira. Pessoas que estão se importando com o exterior, estão se esquecendo de olhar para dentro de si mesmos. A luz do Evangelho não vem para iluminar as nossas virtudes, mas sim para nos mostrar as nossas misérias. Quem é você diante de Deus? Não diante da igreja. Diante da igreja, irmão, nós somos tudo santinho. Diante da igreja nós somos tudo crente. Mas segunda-feira, quando aquele camarada vem, sabe quando ele vem e provoca, e fala, e mente, e persegue, ali a gente mostra quem nós somos. O reino de Deus estará dentro de vós, disse Jesus. Dentro de vós. Amém? Quando você se enxerga à luz do Evangelho, você descobre que tipo de oração você tem que fazer. O fariseu não sabia quem ele era. Ele sabia quem a religião dizia que ele era. O publicano entendeu a luz do Evangelho. Ele disse: Senhor, irmão, olha o que ele está dizendo. Eu não sou digno nem de olhar para cima. Porque a Bíblia diz que os céus são o estrado dos seus pés. Eu não sou digno de olhar para cima, Senhor. Sou pecador. Eu faço o que é mal. Dentro do meu coração existem sentimentos que não convêm, Senhor. Eu não sou digno. Jesus disse que ele desceu justificado. Às vezes nós estamos querendo esconder de Deus, como Adão e Eva se esconderam no jardim. Antes de começar o culto, a Bia, a filha do Flávio, com a Ellen, ela ia vir aqui, aí ela se escondeu debaixo da cadeira ali, né, Ellen? A perna para fora, a cabeça estava vendo daqui, e ela estava assim olhando. Aquela menina linda ali. Às vezes a gente quer fazer assim com Deus. A gente quer esconder dele. Senhor, olha, eu não tenho coragem de falar para o Senhor que eu tenho esse sentimento. Não vou falar não. Vou fazer uma oração religiosa. Senhor, eu não tenho coragem de falar para o Senhor que eu tenho prazer no pecado. Eu não posso falar isso, isso é religiosamente incorreto. Eu não posso falar uma coisa dessa. Eu vou fazer uma oração religiosa. Eu vou alçar a minha voz para orar religiosamente. A oração daquele publicano é uma só. Senhor, eu enxerguei a tua luz na minha vida e a minha oração é essa: tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor. Por isso eu disse, irmãos, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós descobrimos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos, e que toda honra, que toda glória é dele. Não há virtude, humanamente falando, diante de Deus, irmãos. A palavra diz que a nossa justiça é considerada como trapo de imundícia. A virtude é do Senhor. Ô, irmão, você foi usado por Deus, glória a Deus, a virtude é do Senhor. Ele usou a minha vida pela misericórdia dele. Quantos que se ensoberbecem quando recebem um elogio, espiritualmente falando. Quantos na nossa nação brasileira que estão usando o Evangelho para enaltecer o seu ego, a sua própria vontade. Irmão, o homem não é nada sem Deus. Nenhum de nós podemos nada sem Deus. Muitas vezes nós fazemos a oração que o fariseu fez. Ainda bem que eu não sou como este homem. E alguém pode me dizer assim: irmão, a oração que o publicano fez, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, eu fiz quando eu aceitei Jesus. Eu fiz quando eu cheguei na igreja, no meu caso, há 14 anos atrás, quando eu levantei as minhas mãos naquele culto, quando eu ouvi uma música que eu não ouvia nas baladas, uma música que eu não ouvia nas casas sertanejas, uma música que tocou meu coração no íntimo, no profundo. Eu disse: espera aí, essa música é diferente, essa música mexeu com a minha alma, essa música acalentou meu coração, essa música é uma música de Deus. Essa palavra que esse pastor está pregando é uma palavra que vai como uma espada no meu coração. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu sou pecador. Mas agora o tempo passou, irmão, passou-se 14 anos. Eu não sou mais, eu não preciso fazer mais essa oração. Engano seu, irmão.
Nós continuamos precisando da misericórdia do Senhor. Nós continuamos precisando clamar e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, ainda tem muita coisa para ser trabalhada. Ainda tem muita coisa que precisa ser mudada. Irmão, muita coisa já mudou. O Senhor passou uma bobcat do céu e já arrancou um monte de porcaria. Mas ainda tem muita coisa, viu, irmãos? O plano de Deus lá em Gênesis, quando Ele faz uma reunião, fica imaginando essa reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reunindo. E aí eles fazem uma projeção e diz assim, façamos o homem, Gênesis 1:26, conforme a nossa imagem e semelhança. Este é o projeto de Deus. Ele não parou, ele não foi frustrado. O Senhor continua querendo forjar homens e mulheres com o seu caráter, com a sua imagem e semelhança. E Ele não está falando de fisicamente, aparentemente ser como Deus, não. Ele está falando de ações, de atitudes, de comportamentos, de caráter. E se eu olhar para a minha vida hoje, 14 anos depois dessa caminhada, eu vou descobrir que ainda tem muita coisa para ser mudada. E eu só consigo enxergar isso à luz do Evangelho. À luz dos meus próprios olhos eu não vejo. O gabarito de Deus não é como o do homem, irmãos. O homem tem um gabarito, né? O gabarito religioso é assim. Se você não faltar em nenhum culto, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você for na marcha para Jesus, que vai acontecer daqui a alguns dias, se você participar das vigílias, se você carimbar aquele cartãozinho do céu ali, top, gabarito. O gabarito de Deus não é esse, irmão. Eu não estou dizendo que você não deva participar de todas essas coisas, amém? Estou dizendo que participar dessas coisas é bênção e nós devemos participar, mas isso não revela realmente quem nós somos em Deus. O gabarito de Deus é diferente, irmãos. Eu ouvi uma frase maluca, mas depois eu entendi. Eu queria que você conseguisse entender isso junto comigo. Albert Einstein, alguém conhece ele? Ele diz uma coisa interessante. Olha aqui, eu gosto desses pensadores que falam essas coisas. Ele diz assim, nem tudo que pode ser contado é contado. Aí eu falei, pronto, agora bateu as bielas. Nem tudo que pode ser contado é contado. Como não? Explica isso. Por exemplo, o fariseu está dizendo, eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, dou dízimo e jejuo 2 vezes por semana. Dá para contar, não dá? Ladrão, corrupto, adúltero, jejuo e dou dízimo. 5 qualificações para o currículo dele. Tá certo? O dízimo, a oferta, dá para contar. São valores. Dá para ser mensurado, são coisas mensuradas. Agora, liberalidade, generosidade, não dá para contar. Numa relação de amor, tem coisas que não dá para contar. Por exemplo, dedicação, entrega, esmero, motivação correta, essas coisas não dá para contar, são imensuráveis. Mas fazem toda a diferença numa relação de amor. A religião conta as coisas que dá para contar. Ok? Um dia, irmãos, eu tinha um amigo abençoado e a gente fazia parte do grupo religioso lá na Antiga Fé. E um dia aquele menino falou assim para mim, Tony, eu descobri uma coisa. Porque a gente tinha que ir na celebração domingo para levar o folheto na segunda para provar que foi no domingo. Era assim que funcionava o curso que a gente fazia. Tony, eu vou te falar um negócio que eu descobri. Falei, fala aí. Se você for na celebração do Natal, que dura 2 horas, você está livre durante o ano inteiro. Tiago falou isso. Falei, Tiago, sério, cara? Falou, sério. Se você for na do Natal, me ensinaram isso, que ela é 2 horas. Vale para o ano inteiro. Aí eu fui do Natal. Aí eu saí lá do Natal, da celebração, assim, ó. Esse ano eu tô zerado. Esse ano aqui, já fiz minha parte. Você já reparou que às vezes a gente vem na igreja e faz assim? Fiz minha parte. Religiosamente eu estou saciado. Dá para contar, não dá? Esse mês eu vim na quinta, eu vim no domingo, olha, esse mês eu vim umas 16 vezes no culto. Não dá para contar, não dá, irmão? Agora tem uma coisa que não dá para contar, que é como veio o seu coração para esse culto. São imensuráveis. Você entende o que eu quero dizer? Entende o que eu quis dizer na frase de Albert Einstein? Tem coisas que dá para contar, mas não são contadas. Como você está me ouvindo? Com que disposição de coração você está me ouvindo? Não dá para contar.
Eu não posso saber. Só o Espírito Santo sabe como é que está teu inconsciente. Esse cara vai acabar que hora? Esse cara vai continuar com esse falatório até que hora? Será que ele não percebeu que horas são? Será que ele não sabe que eu tenho que chegar em casa, fazer almoço, cuidar das coisas? Será que ele não sabe que vai visita na minha casa hoje? Ou será que você está olhando e falando assim, Senhor, que coisa é essa que o Senhor está falando comigo, Pai? Será que eu não estou como esse fariseu? Será que eu não estou como este cara, este religioso que cuidava apenas da sua aparência, apenas do seu exterior? Não se atente tanto às coisas que dá para contar, irmão. Deus disse através de Samuel que ele olha o coração. E os homens olham a aparência. Se você se agrada apenas da aparência religiosa, eu quero te dizer que isso é muito pouco. Jesus não é religioso. Um dia eu ouvi uma coisa que me chocou, irmão. Diante da minha imaturidade, me chocou. Um pastor disse na internet assim: Deus, o Deus dos exércitos, não é o Deus dos evangélicos. Eu disse, como não? Ele é meu, eu fui ensinado que ele é meu. Eu fui ensinado que ele está comigo, que ele é meu, que ele está limitado à minha fé. Ele é o Deus de toda a terra. Quando Deus olha dos céus, olha, vai começar o culto lá na igreja evangélica. Anjos, vamos se movimentar. Ali nem olha. Você não acredita que Deus está olhando para corações em todos os lugares dessa terra? Como nós estávamos um dia perdidos no pecado, mas nós estávamos dizendo, Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, me ajuda, resgata meu coração. E o Senhor foi lá, nos resgatou através de alguém e nos colocou na luz, na verdade, a palavra nos alcançou. Agora nós achamos que o Senhor está limitado ao nosso grupo religioso e Ele não está vendo aquele que agora, 10h17 da manhã, entrou num bar para gastar todo o seu salário, para deixar sua esposa em casa, os seus filhos em casa, e que está lá naquele bar agora. Você acha que Deus não está olhando para o coração dele, falando ao coração dele, dizendo, olha, se você tiver coragem, se você tomar uma postura, se você aceitar o convite que te fizeram, eu vou fazer uma obra na tua vida? Ele é o Deus de toda a terra, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso Deus não é o Deus dos evangélicos, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus de todo aquele que se inclina, que se arrepende, como este publicano fez. Nós não somos absolutamente melhores do que ninguém, nós não somos. Agora é verdade que quando você entende essa graça, que quando você entende essa palavra, você passa a andar nessa palavra, então coisas boas começam a acontecer, porque toda ação tem uma reação. Quando você começa a andar neste caminho, as coisas começam a acontecer, isso é consequência, isso é graça de Deus em movimento, porque nós tomamos uma atitude, mas em mérito nós não somos melhores do que ninguém. A graça de Deus, você entende o que é graça? A graça de Deus é amar quem o ofendeu, amar quem lhe fez mal. A graça de Deus é o favor que ninguém de nós merecíamos. Ninguém, irmãos. Pare de achar que você era bonzinho, que você merecia, que você não era tão ruim. Eu não roubava, eu não fazia mal para ninguém. Você já viu as pessoas que falam isso? Olha, você precisa aceitar Jesus. Não, eu não preciso, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho. Quando eu posso, eu até ajudo alguém. Eu não saio da minha casa, eu gosto de ficar no sofá. Eu não faço mal para ninguém não, irmão. A graça de Deus só pode ser compreendida à luz do Espírito Santo. A graça de Deus é o pecador que não era digno, que nunca foi digno de nada, ser alcançado, ser transformado e hoje estar aqui pregando a palavra e dizendo que Deus é bom. Isso é graça. Não é favor, não é mérito do homem, é favor de Deus. Isso é graça. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa, irmão, eu estou terminando, que ela não pode ser vivida superficialmente. O farisaísmo propunha viver superficialmente. Mas a graça de Deus, através da vida de Jesus, é aquela que nos conduz aos quartos escuros dentro de nós, que nós temos vergonha de abrir, que nós temos vergonha de mostrar. Essa graça nos conduz a esses lugares de vergonha, e Ele olha para nós com olhos de amor, dizendo, filho, se você quiser, eu posso entrar aí dentro, eu posso fazer uma faxina, eu posso transformar o seu caráter, eu posso mudar isso na sua vida se você quiser. Isso é graça. Os homens se escandalizam quando um religioso erra. Nossa, mas ele não era isso, mas ele não era aquilo. Ele era um religioso. Jesus não se escandaliza conosco, irmãos. Sabe de uma coisa que eu queria dizer para você? 139 de Salmos, ele diz, a palavra não chegou à boca. O Senhor já conhece. Ele sabe quem nós somos.
Ele sabe quem nós somos. O pecado do álcool, ele pode ser visto. Alguém que chega embriagado, alguém que chega cheirando álcool, pode ser visto. Alguém que chega no culto como esse, drogado, pode ser visto. Nós vamos reparar isso. E nós vamos ter que usar de misericórdia. Coisas que podem ser contadas. Mas tem uma coisa que não pode ser contada, que é a soberba. Quantos religiosos são soberbos? A presunção, a arrogância não pode ser contada e nem pode ser vista. Ela pode ser percebida com as atitudes. A arrogância, a soberba, a presunção. Mas tudo isso também mata. Tudo isso também nos traz sérios prejuízos. A altivez. Eu termino essa palavra, antes de nós orarmos, dizendo para você: a religiosidade nos afasta de Deus. E o relacionamento íntimo com Deus nos aproxima dele. Talvez hoje você tenha que chegar na sua casa e falar: Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, não consigo ter vontade, Senhor. Mas eu sei o quanto isso é bom. Eu sei o quanto isso vai trazer benefício para a minha vida. Me ajuda, Pai. Eu quero ter essa vida, essa intimidade com o Senhor. Senhor, a minha vida é tão corrida. Irmão, você já reparou como a nossa vida é corrida? Eu não tenho tempo para dobrar os meus joelhos lá na minha casa e orar, Senhor. Eu não tenho tempo para isso, Pai. Mas me dá essa graça, Senhor. Eu quero ter esse tempo. Senhor, tem uma pessoa que eu tenho ódio dela. E esse ódio só vai fazer mal para alguém, para você mesmo. Senhor, eu quero o mal dessa pessoa. Irmão, o que você está falando? Você não pode falar isso. Se essa for a tua verdade, querido. Senhor, eu quero que essa pessoa morra. Mas Espírito Santo, deixa eu ser assim, não. O Senhor jogou luz. A luz da tua palavra foi jogada dentro do meu coração. Perdoe, jogada não. Foi colocada dentro do meu coração. Essa luz iluminou quem eu sou. E eu estou vendo algo podre lá dentro. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não tenho direito de pedir a morte de ninguém. Ainda que essa pessoa tenha me feito um mal muito grande. A religião quer nos afastar de Deus. E muitos estão assim. O que Deus tem para nós, o que Jesus tem para nós, através do caráter de Jesus, está muito além do que a religião propõe. Por isso que aquele publicano entendeu isso. Por isso que Jesus termina essa parábola dizendo: todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Quer que Deus te exalte? Seja humilde. Ser humilde, eu tenho aprendido isso. Não é ser coitadinho. Não é andar, Senhor, coitadinho de mim. Não. É saber quem você é em Deus. E saber quem Deus é em você. Senhor, eu careço da tua misericórdia todas as manhãs. Não sou melhor do que ninguém. Este senso de realidade trará para nós atitudes diferentes. Quando nós olharmos para alguém nas ruas que não fazem parte da nossa, entendo o que eu vou dizer aqui, tá? A nossa religião, nós vamos ter mais misericórdia daquelas pessoas. E entender que diante de Deus nós não somos diferentes. Que essa graça, que essa misericórdia de Deus nos alcance, irmãos. E que naquele grande dia, quando Jesus disse que Ele vai dizer diante do Pai: vinde benditos de meu Pai, sejamos achados filhos que agradaram o coração do Pai. Não como fariseus, não como religiosos, não como aquele que fez parte da igreja durante anos e anos, mas não conseguiu produzir mudança dentro de si mesmo. Eu quero orar por você. Por favor, curva a tua cabeça, mesmo assentado no teu lugar. Espírito Santo, não lhe é necessário dizer nenhuma palavra. O Senhor nos conhece. Espírito Santo, o Senhor sabe quem eu sou. O
Senhor sabe quem é cada um de nós aqui nessa manhã. Uma coisa eu quero lhe pedir, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe ser religiosos. Não nos deixe ser como os fariseus da época de Jesus, que ao invés de se alegrarem com uma cura na vida de alguém, estavam querendo discutir a guarda do sábado, preceitos religiosos. Senhor, a começar pela minha vida, todos nós aqui necessitamos da Tua misericórdia. Necessitamos da Tua bondade, da Tua graça sobre nós. Por isso eu te peço, Pai, que nós possamos permitir que o Teu Espírito Santo nos transforme. Que nós tenhamos esta graça de olhar para dentro de nós e descobrir o quanto nós ainda precisamos ser transformados. Só o Teu Espírito Santo pode nos convencer disso, Senhor. A minha oração é que toda altivez, que toda prepotência, que toda soberba religiosa caia por terra. E que nós sejamos como crianças que expõem aquilo que realmente são. Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos religiosos, mas filhos transformados pelo caráter e pela pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo. Oh Pai, no nome de Jesus, nos ajude a não estarmos presos, preocupados, Senhor, com a aparência exterior somente. Mas nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a de fato estarmos preocupados com aquilo que está dentro do nosso interior, porque a Tua palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Senhor, eu oro pela Tua igreja nessa manhã, como eu disse, a começar por mim, Pai. Tua palavra diz, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Tira toda a dureza do nosso coração. O Teu Espírito é cavalheiro, é cordial, é educado. Pai, ao momento em que formos conduzidos a olhar para dentro de nós mesmos, vestígios religiosos, que nós tenhamos a humildade de reconhecer e de pedir que o Senhor nos transforme conforme a Tua imagem e Tua semelhança. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Que ela possa cumprir, completar o efeito para o qual ela foi enviada. O Senhor não virá buscar um grupo religioso, mas o Senhor virá buscar homens, mulheres que compreenderam a Tua graça e que se renderam à luz do Teu Evangelho pela pessoa do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te ilumine, para o pastor.